Estamos nós, amigos. Alô? 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 Agora tá. Amigos, muito boa noite aí para todos. Né? Prazer estarmos aqui mais uma vez. Uma noite fria, né? Noite com cara de Teresópolis mesmo, mas vamos deixar nossos corações se aquecerem. Hoje temos o Breno aqui. Como vocês já repararam, é um homem que não sente frio, né? Então ele já veio aqui trazer esse calor, porque ele tem esse calor natural dele, né? Então já vai trazer esse calor aqui para a gente, repartir com a gente aqui, né? Amigos, vamos então fazer uma leitura de uma página, como fazemos sempre, né? Uma página de fonte viva. Eu peguei aqui pelo Espírito de Emmanuel, então vamos abrir lá o acaso para nos preparar para a nossa oração e ouvir o nosso querido amigo Breno. Entendamo-nos, é a página de número 122. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Em Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviços gerando a riqueza da experiência, e não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á face da terra no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Entendamo-nos. Vamos orar então, meus irmãos. Jesus amigo, Jesus amado, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade de aqui estar diante de Ti para ouvir as Tuas palavras, que por certo colocarás na boca de nosso querido amigo Breno. Que Tu possas nos dar na noite de hoje ouvidos de ouvir, a fim de podermos não só apreender as lições, mas guardarmos fundo em nossos corações, a fim de que possamos, dos corações, chegar aos nossos braços que abraçam, que acarinham, que enxugam lágrimas, chegar aos nossos pés que nos conduzem aonde houver a dor, o sofrimento, a necessidade da Tua presença, Jesus. Por isso, querido amigo, aproveitamos essa noite calma para Te pedir, dá-nos os Teus ouvidos das lições da noite. Fica conosco, ampara-nos agora e sempre, que assim seja.
Queridos amigos, Breno, muito obrigado mais uma vez por aceitar os nossos desafios e que possamos aí ter um estudo aí, como sempre, muito bom. Boa noite a todos. Não, gente, eu não saí do Rio de Janeiro para ouvir um boa noite desse, pelo amor de Deus. De novo, esse foi só um ensaio, eu entendo, então agora vamos para valer. Boa noite a todos. Não fica melhor assim? Não fica mais alegre? Não fica mais bonita essa casa com esse boa noite? E mais uma vez é um prazer imenso estar aqui. Obrigado à Casa de Deolinda Amorim, que nos faz poder utilizar esse espaço para a divulgação do Evangelho de Jesus e poder, de alguma forma, aprender junto com vocês sobre essas lições que ainda nos ficam na memória e na cabeça, nos batendo repetidas vezes a cada encarnação que nós temos a oportunidade de estar na Terra. E a Casa, sempre muito gentil, nos deixa muita vontade para que nós possamos escolher o tema para ser discutido aqui, conversado aqui com vocês, né? A gente fica sempre numa sinuca muito grande, né? Porque a gente fica pensando, bom, e se o tema que a gente escolheu já foi falado esse mês, ou vai ser o da semana que vem e tal? Mas, enfim, a gente acaba contando aí com a ajuda dos amigos espirituais para que a gente não cometa esse tipo de redundância em relação aos temas. Então, hoje, a gente decidiu até deixar um pouquinho o Evangelho para mergulhar um pouco mais no Livro dos Espíritos. Então, a gente preferiu trazer aqui um tema que está abordado no Livro dos Espíritos, que é conhecimento do futuro, que é um tema que me fascina. Eu defini esse tema aqui para hoje, junto com o pessoal da casa, justamente porque é um tema que me fascina. E eu gosto muito de falar sobre coisas que me desafiam o entendimento. Porque é aquela velha história, né? Se você, falando sobre o tema, você acaba se esclarecendo também. Você acaba conhecendo um pouco melhor, tendo que estudar, tendo que gerar aquelas perguntas na sua própria cabeça sobre aquilo que você está estudando. Então, são coisas que me instigam bastante. E esse tema conhecimento do futuro é um deles, né? Entre vários outros que a doutrina espírita aborda, é um tema que realmente me traz uma certa fascinação, porque a gente vai acompanhando os estudos que vão sendo feitos pelas ciências da Terra, e aí a gente vai começando a acompanhar algumas coisas que, para um mortal como eu, ainda são meio inalcançáveis, como a tal física quântica, né? Eu não conseguia aprender a física básica na escola, né? Eu sou da área de humanas, né? O pessoal que me conhece sabe que eu, assim, a matemática e a física, para mim, fazem parte das ciências ocultas. Mas, de qualquer forma, são situações que me atraem. Não que eu não goste de matemática, de física, eu adoro, eu amo, só não entendo nada, mas aí é uma questão a ser resolvida em outros momentos, tá? Ou, quem sabe, eu já tenha passado aí muito tempo pelas matemáticas e físicas das vidas e agora tenha vindo com isso completamente embotado. Fizeram um bom trabalho. Mas eu gosto muito de falar sobre isso, mas, como disse para vocês, a física quântica é inalcançável para mim. Mas ouço falar que é uma ciência que já nos mostra que os conceitos de presente, passado e futuro são conceitos que são vistos por nós de uma forma, mas na realidade eles seriam outra coisa. Então, por exemplo, se nós achamos que presente é o agora, passado já aconteceu, futuro é o que vai acontecer, a física quântica tenta nos mostrar ou tenta estudar que tudo, na verdade, faz parte de uma grande espiral do universo e que tudo, na verdade, já existe. Só que nós estamos atravessando, é até difícil de explicar, mas que nós estamos aí atravessando essa espiral para conhecer esse futuro que, na verdade, já existe. E quando eu ouço essas conversas muito por alto de física quântica, eu fico lembrando do que eu tento conhecer um pouquinho melhor, que são as obras espíritas, que nos falam sobre planejamento de encarnação, né? Sobre questões de provas, expiações que nós precisaremos passar em nossas vidas. Então, eu fico imaginando como assim chegar à encarnação com um planejamento, com algo que já foi definido sobre situações pelas quais você terá que passar. A gente vai no Livro dos Espíritos, aqui, por exemplo, o tema conhecimento do futuro, eu já vou até passar para vocês, porque eu sei que vocês vão chegar em casa hoje loucos para ler isso, né? Eu sei que vocês não vão querer nem fazer nada depois daqui, vão direto para casa, vão estudar. Então eu já passo para vocês que a gente vai estudar hoje das perguntas 868 a 871 do Livro dos Espíritos.
868 a 871. Como eu disse, matemática não é minha praia. Então, quantas perguntas nós vamos estudar? 4. Muito bem, perfeito. Então, hoje, essas perguntas do conhecimento do futuro, a princípio, elas geram até uma certa confusão em relação àquelas perguntas lá atrás, de 258 a 273, que falam sobre planejamento das provas, escolha das provas, é o título, escolha das provas, né? E aí a gente fica pensando, bom, como é que os caras lá, como é que o pessoal do plano espiritual, aquela galera do Ministério da Reencarnação, como é que eles fazem para já plantar situações que nós precisaremos passar nas nossas vidas, se esse futuro ainda nem chegou? E aí, quando a gente começa a escutar essas coisas de física quântica e tal, a gente começa a pensar, tem uma associação nessa história. Deve ter uma associação nessa história. Então, a coisa de que é tudo uma espiral, de que tudo já existe, de que não existe o passado, o futuro, é tudo a mesma coisa em dimensões diferentes, passa a ter uma realidade mais palpável para quem estuda um pouco de espiritismo, porque os discursos vão convergir. Então, a gente fica pensando nessas questões de futuro, e na verdade, uma questão que fascina tanto a todos nós, o futuro, que talvez seja o que nos faça estar aqui. Porque, vejamos, o passado a gente acha que sabe. O passado é aquilo que para nós já aconteceu. A gente acha que sabe, eu disse, porque muitas vezes a gente tem o passado narrado diante do ponto de vista, ou através do ponto de vista de quem narra. Várias são as situações em que os historiadores vão pesquisando coisas que já foram trazidas para nós, e eles vão dizendo para nós o seguinte, olha, não é bem assim, a história foi contada pelos vencedores, a história foi contada por quem sobreviveu para contar, mas a história pode não ter sido essa, pode ter sido assim, assim, assim. E daí vem toda essa discussão dos evangelhos, enfim, de todos aqueles livros que foram encontrados posteriormente, né? Então, o passado a gente sabe, a gente acha que sabe sobre o passado, porque ele supostamente já aconteceu, é um fato, né? O presente a gente acha que sabe porque a gente está vivendo, a gente está olhando para ele nesse momento. E mais uma vez eu digo que a gente acha que sabe porque o presente também é um retrato de como nós vemos o mundo, né? É basicamente como se estivesse chovendo agora e alguém chegasse e falasse assim, nossa, mas que tempo ruim, que tempo horroroso, está chovendo, né? E outra pessoa dissesse, não, tá, sim, está chovendo. A única coisa em comum que nós temos é saber que está chovendo. Porém, eu digo para você que é um dia maravilhoso. Deus está nos dando de graça a água que nós utilizamos para beber, para nos banharmos, né? Então, é um dia maravilhoso. Estamos recebendo de Deus esse recurso natural tão maravilhoso que é a água. Então, a mesma chuva que para um é terrível, porque está molhando, está incomodando, tem que levar guarda-chuva, para o outro é uma dádiva. Então, nós temos também esse presente sendo diretamente influenciado pelo ponto de vista de quem narra aquilo que está vendo. Mas quando nós falamos sobre futuro, aí a coisa vira mesmo uma zona cinzenta, bastante cinzenta, porque, como assim? Não vamos narrar o futuro porque não estamos vendo o que está acontecendo. E isso muitas vezes nos atrai de tal forma que nós queremos saber o nosso futuro. E quantos não somos aqueles que vamos buscar, por exemplo, em leitores de sorte, leitores de futuro, respostas para aquilo que nós teremos que passar. Então nós procuramos as cartas, os búzios, os tarôs, como será o amanhã, responda quem puder, o que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser. Ah, mas a cigana leu o meu destino, né? Enfim. Nós temos aí isso já na sabedoria popular, né? Nós temos isso já contado em verso e prosa, cantado em verso e prosa, de uma forma que realmente isso é algo que nos traz um fascínio muito grande. Então, saber o futuro para muitos seria um grande adianto, seria um avanço muito grande para nós sabermos o futuro, porque estes que assim o defendem dizem que se soubéssemos o futuro, teríamos muito mais facilidade em passar pelas nossas provas. E aí vem o questionamento, será que isso realmente procede? Será que essa teoria realmente é a teoria que vale para todos nós no estágio evolutivo em que nós estamos?
Não sei, eu tenho muitas dúvidas, eu realmente não sou um daqueles que tem uma curiosidade muito grande de saber o meu futuro, até porque eu acho que de alguma forma a gente entende essa questão de uma forma um pouco desviada. Eu acho que nós entendemos a questão do futuro, do saber o futuro, da escolha das provas, das expiações, como se fosse já algo pré-determinado, como se fosse algo já, algo do qual nós não poderíamos escapar. E isso muito me preocupa, porque vem a ser o ponto que poderia nos travar exatamente no conhecimento do futuro. O Kardec conversou isso com os espíritos. Tanto é que na segunda, se eu não estou errado, dessas 4 perguntas que nós vamos falar sobre, na segunda delas, né, ele já fala assim: com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? E aí os espíritos dizem para ele o seguinte: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade que o faz. A resposta continua, mas essa parte aqui me interessa muito para essa discussão, porque, e eu até uso como exemplo um caso, uma situação muito caseira, né? A gente tem um filho de 16 anos que, certo dia lá em casa, ele conversando com a gente, ele disse o seguinte: nossa, olha, não seria tão legal se a vida nunca terminasse? E aí a gente até olhou para ele e falou assim: mas não termina. Ele chegou lá em casa faz pouco tempo, ele chegou, tem 4 anos lá em casa, né? Apesar de ter 16, ele chegou para a gente há 4. E então ele não cresceu já, não foi educado desde o princípio com cultura espírita e tal, e também não demonstrou ainda um grande interesse pelo fato, de forma que a gente está deixando ele caminhar um pouco até ele amadurecer para ter alguns conhecimentos. E ele falou sobre isso, ele falou: nossa, mas não seria muito legal se a vida nunca acabasse? A gente olhou para ele e falou: mas não acaba. Aí ele falou: não, eu sei que vocês estão falando aí dessa parada aí de espiritismo de vocês, mas não é isso que eu estou falando, não. Não estou falando, não. Presta atenção, tá ligado? Olha só. A situação é a seguinte, a parada é a seguinte, eu estou falando o seguinte: se a gente pudesse, já pensou se essa vida aqui que a gente está, essa encarnação que vocês falam aí, né? Encarnação que a gente está, se ela se prolongasse para todo sempre? E aí a minha esposa virou para ele e falou assim: Deus me livre. Ele falou: pô, mãe, você não queria ser minha mãe para sempre, não? Ela falou: cara, se você sabendo que vai morrer, tu não toma tenência na vida, tu não arruma teu quarto, tu não faz as coisas, imagina se tu soubesse que não quer morrer mesmo, né? Então, assim, esse conhecimento do futuro é uma situação que poderia sim nos travar, porque nós acreditaríamos que tudo já estaria definido, o que quer que nós fizéssemos. Isso para nós seria extremamente perigoso, extremamente nocivo. Então, conhecimento do futuro tem que ser trabalhado sob um novo prisma, né? Primeiramente, nós aprendemos também em doutrina espírita que não existe a fatalidade. Não existe essa questão de, já está determinado, vai acontecer e tal. Até mesmo aquela história da morte, né? Não, o dia que tiver que ser, vai acontecer. Pode ser o que for. Vai cair um avião na tua cabeça e você vai desencarnar, né? Até isso a gente já passa a questionar quando a gente lê obras espíritas, como, por exemplo, o livro Obreiros da Vida Eterna, que tem lá aqueles 5 casos que o André Luiz está fazendo, só para quem não está situado na obra do André Luiz. O André Luiz é o espírito, tá, gente? E ele escreve através da mediunidade do Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. E qual é a do André Luiz? Ele conta a história dele desde a chegada no plano espiritual, que começa lá com o livro Nosso Lar, que vocês já devem ter visto o filme e tal, e vai até 10, 11 livros depois. E cada um desses livros ele está fazendo estágio numa colônia. Então tem o coach dele lá, né, que faz o trabalho, agora você vai fazer o estágio no Nosso Lar, né? E aí ele entra lá no Nosso Lar, começa a observar e tal, começa a fazer algumas coisinhas. Aí depois ele vai lá para o Mensageiros. Mensageiros ele vai para uma outra colônia, onde já tem a história de você levar a mensagem daqui para lá, de lá para cá. E aí tem o Missionários da Luz, né? Até que chega no Obreiros da Vida Eterna, quando o coach dele lá fala assim: agora tu vai fazer um estágio na colônia lá para ver como é que é o processo de desencarne. E aí a gente vai no Livro dos Espíritos vendo que tem uma pergunta lá, não vou lembrar o número agora, mas tem uma pergunta que se diz lá, a resposta dos Espíritos: não existe desencarne desassistido.
toda desencarnação é operada por um grupo de espíritos, não sei o quê. E no Obreiros da Vida Eterna é esse grupo no qual o André Luiz vai fazer o estágio probatório dele lá. Vai dar as horas dele lá de estágio. E ele chega lá, o pessoal apresenta ele ao grupo e tal, e eles começam a receber a missão da semana, lá, a agenda de trabalho da semana para ser cumprida. E são 5 pessoas que eles têm que ajudar a desenlaçar. Porque as pessoas foram, já estão vendo lá, ó, está na hora aqui de chamar fulano, está na hora de chamar aqui Beltrano e tal, não sei o quê. E eles vão se preparando porque eles têm que ir até aquelas pessoas e eles têm que ir fazendo o desenlace dos fluidos, dos fios fluídicos que conectam cada célula do corpo físico a cada célula do corpo perispirítico, né, que é esse envoltório semimaterial que nos ajuda até mesmo a nos reconhecer no plano espiritual. Bem, eles vão, né, o André Luiz vai junto com eles, né, pô, legal, como é que é isso aí, tal, vamos ver, pô, mas, né? E aí ele vai numa casa, que ainda é um centro espírita, inclusive em Botafogo, e tem lá a diretora da casa, Dona Celeste, lá, a diretora da casa, e eles olham para o caso e tal, e eles, né, ficam vendo ela lá fazendo as orações, ela já num estado terminal de doença e tal. E eles vendo aquela situação, tem uma hora que um deles para e fala assim, as palavras não são essas, tá? As palavras são de um elevadíssimo espírito André Luiz, com a elevadíssima mediunidade do Chico Xavier, mas eles falam alguma coisa do tipo assim, ó, se a gente desencarnar essa mulher aqui agora vai dar ruim, né? Então, peraí, vamos pensar aqui, vamos voltar lá, vamos comunicar para o pessoal lá que não dá para levar essa mulher agora não, porque se a gente levar ela agora, ninguém está preparado para dar continuidade ao trabalho do Centro Espírita aqui. Tinha um trabalho de assistência muito bonito lá no Centro Espírita e tal. Muito bem. Até no Asilo Espírita João Evangelista, em Botafogo. E aí os caras voltam lá, né? Eles voltam para conversar com os diretores lá do negócio. E falam, ó, levar essa mulher agora para cá, trazer ela para cá vai ser complicado e tal, porque não tem ninguém lá que possa dar continuidade ao trabalho que ela faz lá com aquelas pessoas que ela dá assistência lá no Centro Espírita e tal. Eles estudam o caso lá e realmente chegam à conclusão, ó, não vai dar para trazer ela agora. E aí o que fazem? Aqueles trabalhadores que iriam ajudar no desencarne acabam fazendo o trabalho oposto. Eles começam a recolher vibrações, orações que são feitas para ela e dão um reforço energético para ela conseguir mais 2 anos, se eu não estou errado, 2 ou 3 anos de vida. E nesses 2 anos, eles fazem, aí já um outro grupo de espíritos, faz uma movimentação para trazer novos colaboradores para aquele centro, para que aquele centro pudesse ter substituto para o trabalho que a Dona Celeste fazia lá, né? Então, até mesmo essa coisa da horário, a data, o dia da morte já está determinado, etc., até isso a gente passa a discutir quando a gente tem conhecimento dos casos que são trazidos para nós através dos relatos dos repórteres do plano espiritual, como André Luiz, por exemplo. Então, a questão do conhecimento do futuro muitas vezes é tratada por nós como sendo algo imutável, como sendo algo que já está escrito, né? Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, né? Como se não tivesse como. E aí isso acaba fazendo também, talvez até inconscientemente, com que nós não façamos o trabalho necessário para que nós tomemos conta da nossa vida, para que nós tomemos as rédeas da nossa vida, tomemos as decisões que vão construir o futuro da nossa vida. Porque uma coisa que o Espiritismo bate muito e tenta nos ensinar é que agora a gente não está mais, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente não está mais sujeito a uma simples alteração de humor de Deus. Que um dia acordou de mau humor e resolveu, vou botar um monte de problema na sua vida, vou testar você aí para ver se você está bem. E no outro dia ele resolve dar um prêmio para nós. Então, a gente foi um pouco educado a gente tem sido educado ao longo dos milênios, né? E isso não é a culpa das religiões, pelo amor de Deus, gente, é o jeito que a gente conseguia entender. Mas a gente tem sido educado num modelo de que, está tudo nas mãos de Deus, né? E a gente acaba muitas vezes deixando de fazer a nossa parte por acreditar que está tudo nas mãos de Deus. A gente sabe que Deus tem o controle de tudo. Mas o que talvez a gente não saiba é que Deus também dá para a gente uma boa parcela de controle sobre a nossa vida. Uma parcela significativa de controle sobre o nosso futuro. E é através das nossas ações no presente. Através das nossas ações no presente, a gente tem essa
situação. Só para dar um exemplo aqui de como a gente pensa isso, né? Eu já várias vezes nessa militância aí em casas espíritas de alguns aninhos, várias vezes eu tive perguntas, né? Por exemplo, quando a gente conduz estudos na casa espírita, estudo sistematizado, por exemplo, a gente tem até uma abertura maior para perguntas, né? Um formato diferente de conversa e tal. E algumas vezes as pessoas já me perguntaram, mas olha só, eu recebi uma oferta lá da casa espírita que eu trabalho, a casa espírita me pediu para fazer um determinado trabalho lá. Eu não sei, eu não estou querendo muito não, mas pô, se eu disser não, de repente foi todo um trabalho feito pela espiritualidade, um planejamento que foi colocado na minha encarnação, e ali naquela hora eu vou falar não, eu vou destruir aquilo tudo e tal. E assim, a resposta que eu dei para a pessoa foi a seguinte: olha, eu vou te ser bem sincero, eu tenho o maior respeito pelo planejamento que foi feito para a minha encarnação e tenho muito agradecimento, realmente, só tenho agradecimentos pelo que foi feito na minha encarnação. Mas se alguém da casa espírita que eu milito me chamar para participar da costurinha, eu vou dizer não. Porque não é a minha habilidade, como vocês podem notar, né? Com todo respeito, se alguém me chamar para participar da cozinha, o pessoal lá de casa vai saber exatamente quem eu sou na cozinha. Então, não, eu vou ter que dizer não, né? Não por serem tarefas masculinas, femininas, etc. Não, é porque eu realmente não tenho o menor talento, né? Então, assim, não dá para mim. Então, eu vou ter realmente que destruir todo o planejamento encarnatório que foi feito. Então, a questão não é normalmente assim, foi feito o convite, é porque é para você aceitar. Senão os espíritos vão ficar de mal com você, porque você está estragando todo um planejamento encarnatório. Então, a gente vê a coisa, muitas vezes, de uma forma determinística, como nós víamos no passado. Para nós, ainda é muito difícil mudar essa forma, né? essa formatação mental que nós temos, de milênios e milênios sendo educados, em que Deus programou tudo Deus sabe tudo, gente. Mas, olha uma pergunta que o Kardec fez aqui para a espiritualidade, que talvez a gente se faça muito também, né? Essa já é mais na frente, é a pergunta, eu acho que é a última aqui do negócio aqui. Pois que Deus, é a última, 871, pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em uma determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Então, traduzindo aqui a pergunta, fala o seguinte: não entendo, a pergunta do Kardec foi mais ou menos o seguinte: eu não entendo por que Deus dá provas para os homens. Ele já sabe se o cara vai passar na prova ou não, porque ele é Deus. Ele tem essa noção, ele sabe se o cara vai passar ou não. Então, acrescenta o que para Deus dar essa prova para o homem? A gente vê que a gente tem um pensamento, até o próprio Kardec fez uma pergunta, né, de um pensamento invertido, né? Inverte os papéis. Não, serve de quê para Deus? Mas, gente, não tem que servir para Deus, tem que servir para nós. Deus já é Deus. Então, assim, os espíritos foram até pacientes com ele na resposta, né? Porque tem pergunta aqui que eles falam, já vos dissemos, vai ler, né? Mas essa aqui eles foram até maneiros. Responderam, né, na maciota, bonitinho e tal, foram legais. Mas, assim, eu não sei, talvez por isso eu não seja um espírito superior que estivesse trabalhando aqui nessa codificação, tá? Talvez eu seja o Breno, por isso. Porque se o Kardec me faz essa pergunta, eu falo, cara, tu tá maluco? Né? Desculpa, a prova é para Deus saber mais sobre nós? Que isso? O que adianta para Deus? Né? Então, assim, é uma pergunta que a gente vê como a gente ainda pensa, né? Até o próprio Kardec, que era o que a gente sabe que ele era, em termos de intelectualidade, evolução e tal, manda uma bola fora dessa, né? Então, assim, a gente vê a questão, né, como sendo assim, mas para que Deus precisa? Deus não precisa, quem precisa somos nós. E aí vamos então direto a essa situação mas ele já sabe se a gente vai passar ou não. Eu discuto isso. Eu discuto muito isso. Se Deus já sabe se a gente vai passar ou não. Até porque, vamos lá, filosoficamente falando, tá? Seria uma negação da justiça de Deus admitir que ele dá para nós provas sabendo que nós não vamos passar. Né? Eu vou dar essa prova aqui para você porque eu tenho que dar, mas eu sei que você não vai passar. Então Deus já está colocando para nós uma expiação futura.
ou uma outra prova futura, sabendo que a gente não tem condição de ir naquela hora. Então eu tenho dúvidas. Eu realmente questiono muito essa questão de que Deus sabe tudo e já sabe que a gente não vai passar. E comparo isso com as próprias instituições de educação nossas aqui da Terra, né? Imagine, por exemplo, que... Eu vou pegar uma coisa bem familiar, não vou pegar escola, professor, não vou pegar nem isso aqui não, tá? Mas vou pegar, por exemplo, aqui mesmo, nesse ambiente do Deolinda Amorim, vamos imaginar que os dirigentes aqui de algum trabalho resolvam convidar algum de vocês, né? Estão observando, não é convidar o Breno para ir para a cozinha, mas estão observando o desenvolvimento de vocês naquela tarefa, naquele estudo, naquela jornada de conhecimentos ali. Observam a facilidade que vocês têm de se comunicar, de falar e tal, e de repente resolvem convidar um de vocês para comandar um estudo. Não precisa nem ser esse aqui do sábado, por enquanto, mas comanda um estudo ali na sala. Você vai falar sobre esse tema aqui, você vai ter 3 meses para se preparar, você pode ler bastante, pode tirar dúvida com a gente vai estar do teu lado, te dando assistência e tal. Quando uma pessoa dá essa prova para alguém, ela tem convicção de que há uma chance muito maior do que aquela pessoa vá ser bem-sucedida do que ela tenha o insucesso. E ela até se coloca à disposição para ajudar, como Deus faz conosco quando nos dá as provas da vida. Ele está sempre disposto e ao lado para nos ajudar, basta nós reconhecermos essa ajuda, né? E muitas vezes, quando nós falhamos na prova, não é porque nós falhamos porque Deus... mas Deus já sabia que eu ia falhar mesmo? Não. Muitas vezes nós não buscamos as ferramentas corretas para executar aquela tarefa, muitas vezes não buscamos o apoio do próprio Deus e dos seus trabalhadores para que nós pudéssemos ter intuições necessárias, etc. Muitas vezes não fazemos o esforço necessário, muitas vezes não estudamos o necessário, não trabalhamos o necessário para termos o êxito que nós gostaríamos de ter naquela tarefa dada. Então, por isso, é muito interessante que a gente possa refletir, pelo menos eu tenho refletido muito sobre isso e proponho essa reflexão para todos, sobre essa visão que nós temos do Deus sabe tudo. Há muitas vezes, eu acredito que a gente até fale isso por medo. Como assim? Eu vou falar que Deus não sabe tudo? Aí vai me mandar para o inferno. Vai me castigar, porque a gente foi educado assim. De uma forma milenar, nós estamos acostumados a entender que se nós discutirmos Deus, nós vamos para o inferno, queimar com o diabo lá para sempre, né? Quando Deus tem nos dado cada vez mais a oportunidade de dialogar com Ele. A doutrina espírita já é esse diálogo, né? Tem muita gente que nem gosta muito de chegar perto da doutrina espírita porque pensa, não, mas espera aí, como assim? Questionando a existência e tal, de certas coisas e tal. Então, a gente tem essa programação mental ainda muito voltada para, Deus punitivo, Deus vai nos castigar, Deus isso e aquilo. Então, você pensar... Não, na verdade, Deus deu aquela prova para mim, mas Ele não tem certeza se eu vou... Deus não tem certeza? Como assim? Deus tem uma certeza, na minha visão, Deus tem uma certeza de que há uma chance enorme de nós passarmos na prova. E qualquer coisa diferente disso terá sido responsabilidade nossa. Quando a prova nos é colocada, é possível que haja sucesso. Porque senão nós, como já disse, filosoficamente teríamos que questionar a justiça de Deus em dar alguma coisa para nós, já sabendo que não seria possível o êxito naquela prova. Então a doutrina espírita no seu cerne, ela propõe mudanças muito grandes de pensamentos que já vêm conosco arraigados há milênios. E isso para nós é difícil. Mas talvez essa mudança possa nos fazer muito bem, porque nós vamos começar a pensar que talvez o conhecimento do futuro não seja o mais importante para nós agora, mas sim a construção do nosso futuro. Porque o conhecimento do futuro talvez seja muito legal se nós pudermos ir até algum esses ledores de sorte, cartomantes e etc., e essa pessoa venha nos dizer o seguinte, jogue lá as cartas, os búzios, o sei lá o que, o tarô, daquela pessoa e venha nos dizer o seguinte, vejo aqui no meu livro de papel, né, bola de cristal, livro de papel,
Vejo aqui no meu livro de papel que você, se apostar na loteria, ganhará muito dinheiro, você poderá fazer tudo o que você quer na sua vida, viajar, comprar carros, apartamentos, iates, etc. Legal! Nossa, eu sabia que Deus estava reservando alguma coisa para mim. Eu tinha certeza, vou jogar, né? Então, é bom a gente saber dessas coisas. É claro que é maravilhoso a gente saber que a gente vai ter um êxito. Agora, será que alguém aqui teria vontade de realmente participar de uma sessão dessas, de leitura de futuro, se a possibilidade nos fosse clara de a pessoa abrir lá a bola de cristal, o livro de papel, e dizer assim, a partir do próximo mês você terá uma prova muito dura a vencer na sua vida. Você começará a passar por um processo de uma enfermidade muito grave. Há uma chance de cura, mas não há certeza sobre essa cura. Vai depender muito de algumas situações que são variáveis no planejamento espiritual. E você vai, durante esse processo, sofrer muito, vivenciar muitas dores durante um período longo, de anos até. Será que alguém ficaria muito feliz com essa notícia? Então, é complicado, né? Porque a gente quer ver muito as coisas quando elas são muito legais para nós. Mas nós não temos a estrutura necessária para ouvirmos, por exemplo, que algo como este que foi relatado aqui, como isso que foi relatado aqui, está destinado para a nossa existência nessa jornada carnal. Então, por isso que Deus, na sua justiça, oculta o futuro na maioria das vezes. Na grande maioria das vezes, o futuro nos é oculto. Por quê? Se nós entendêssemos que nós, a partir de um determinado momento, estaríamos fadados a passar por uma enfermidade muito grave, nós talvez até pararíamos os cuidados que nós tomamos. Eu me alimento tão bem, eu faço exercício todo dia, só que não, faço exercício todo dia e etc, etc, para não ter nenhum tipo de problema, nossa, e agora vem essa doença, por que para mim? Quer saber? Não vou cuidar. Quando talvez a continuidade daquele cuidado fosse fundamental, um dos itens que era a variável que eu mencionei ali atrás, para que houvesse um êxito nessa cura. Então nós deixaríamos de lado muitas coisas, nós negligenciaríamos muitas coisas a partir do momento em que nos fosse possibilitado o conhecimento sobre esse futuro. Ainda mais se fosse um futuro de êxito, né? Ainda mais, por exemplo, voltando aí aos exemplos caseiros, né? Imagina se o meu filho soubesse lá, desde pequenininho, que vai ser, aos 12 anos ele vai ser adotado, então não tem problema, pode sofrer pra caramba agora, né? E tal. Bom, não sei, se dissesse que era por mim, não sei se ele ia gostar muito, mas de qualquer forma, né? O que acontece talvez, né? É o que a gente falou para ele, é o que a minha esposa falou para ele. Cara, se você sabendo que tem a morte mesmo, você já está aí o dia inteiro, o quarto está uma bagunça, você não estuda, etc e tal, imagina sabendo que você não vai morrer nunca mais, né? Aí pronto, né? Aí complica de vez. Então, o Kardec coloca essas questões de uma forma muito interessante, porque uma leitura mais aprofundada dessas 4 questões, para mim pelo menos, fez esse efeito. Esse efeito de começar a buscar como é que nós lidamos com essa questão do futuro. Como é que nós olhamos para isso, né? E talvez a gente olhe muito ainda nessa questão fatalista. Já está escrito o que vai acontecer comigo. O que tiver que ser, será. Sabe aquela história do, quer saber? Vou entregar nas mãos de Deus. Tá. A pergunta nesses casos é a seguinte: você já fez e continuará fazendo todos os esforços necessários para que você tenha uma solução para este caso partindo de você? Mas eu já fiz tanta coisa e não deu certo. Sim, mas será que já foi feito tudo? Será que você, na sua percepção limitada de um ser ainda em provas e expiações, tem a visão do que é tudo em termos de solução? E aí, vou deixar nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser, é meio que o abrir mão do meu controle sobre o meu futuro. Aceito aquilo que Deus quiser é uma coisa. Me resignarei com aquilo que Deus quiser é uma coisa. Mas me entrego nas mãos de Deus talvez não seja tão
bom para nós. Ah, não, como assim? De novo, vem aquela questão, mas peraí, você está questionando Deus, né? Você está, eu vou entregar nas mãos de Deus. Quem melhor do que Ele para fazer o meu destino? Eu tenho uma resposta para isso. Você. Você é melhor do que Deus para fazer o seu destino. Ainda que a gente não acredite nisso. A gente não tem noção do poder que nós temos sobre nós mesmos. E aí, muitas vezes, nós anulamos esse poder. Nós deixamos as coisas acontecerem como se já estivesse tudo determinado, escrito letra por letra. E eu volto, então, convidando de novo a uma reflexão lá atrás, naquelas perguntas 258 a 273 do Livro dos Espíritos, né? Eu sei que vocês estão anotando aí e tal. Ah, mas agora é fácil, tá gravando, não tá? Esse microfone não tá legal comigo. Tá gravando, né? Então é só vocês irem lá no YouTube que eu falo, né? O número das perguntas de novo para vocês, 258 e 273. E lá tem essa questão da escolha das provas. E lá nessas questões, nesse grupo de questões, eles perguntam o seguinte, mas como é feita essa escolha das provas? A gente faz isso antes de encarnar? E aí tem toda uma explicação, dizendo que antes da encarnação, nós nos reunimos lá com o plano espiritual, no sentido de com eles traçar aquilo que vai acontecer na nossa vida. Ah, pronto, aí Breno, você falou, já está tudo escrito, já está tudo traçado. Não, a gente não leu as letrinhas miúdas das perguntas. Porque nessas letrinhas miúdas, né, que nem são tão miúdas assim, são da mesma fonte das outras, inclusive, está claro e está objetivamente colocado que o que é escolhido, o que é aceito, o que é planejado, é o gênero de cada prova que nós vamos passar. O gênero de provas. Faz uma diferença total isso para nós. Faz uma diferença enorme, ainda que nós achemos que não. Ah, mas que diferença faz o gênero da prova e a própria prova em si? Não vai dar no mesmo? Eu acho que não. Eu quero até tentar ilustrar isso aqui para vocês. Eu vou usar um exemplo bem superficial, tá? Desculpem a superficialidade, mas é para a gente tentar realmente pegar essa forma de raciocínio e aplicar nas coisas mais profundas das nossas vidas. Aí cada um pode fazer esse exercício com os seus próprios dilemas, com as suas próprias questões. Eu fico pensando o seguinte, eu até vou dar um exemplo que não é muito real aqui para vocês, tá? Eu sei que vocês não têm o menor problema com paciência, eu sei que todos aqui são espíritas, todos aqui são frequentadores da casa de Olinda Amorim, todos pacientes, amorosos e caridosos. Mas uma paciência de Jó, aquela coisa assim de irritar, né? Aliás, não se irritam também, porque também estão aqui na casa de Olinda Amorim. Então, vamos imaginar que vocês tenham algum problema, vamos supor hipoteticamente, falando que vocês tivessem problema com paciência, que vocês quisessem ser pessoas mais pacientes. Vocês não têm esse problema, mas já com certeza ouviram parentes, familiares, pessoas da vizinhança, pessoas na casa espírita não, falando o seguinte, ai Deus, dai-me paciência com esta pessoa, né? Dai-me paciência. E a gente lida com essa questão meio como se fosse uma encomenda do Mercado Livre, né? Vai chegar no dia seguinte um pacote do Mercado Livre, oi, paciência, Deus mandou, remetente, Deus, né? Frete grátis, tudo legal, não precisa pagar nada. Não, mas é sério, gente, parece brincadeira nisso, mas a gente lida com essa questão do dai-me paciência. Cara, Deus deu, Deus colocou aquela pessoa para te encher o saco e você desenvolver a paciência, você está pedindo paciência a Deus, né? Então, sei lá, eu acho que o raciocínio está um pouco errado, mas é só uma opinião. Mas aí, vamos lá. Aí a gente está lá fazendo essa escolha da prova, né? Lá no plano espiritual, olha, eu sei, amigos do Ministério da Reencarnação, eu me reconheço como uma pessoa ainda muito impaciente, então eu gostaria que me fosse dada paciência nessa encarnação. Gente, não está escrito lá no seu planejamento encarnatório o seguinte, que dia é hoje? 21, né? 20, desculpa, eu sou um homem à frente do meu tempo. Então vamos lá, hoje é dia 20 de julho, né? Não está escrito no seu planejamento encarnatório o seguinte, no dia 20 de julho de 2024, às 7h45 da noite, você vai estar a 45 minutos ouvindo aquele cara falar no teu ouvido, no teu Olinda Amorim. Ali você vai desenvolver paciência. Não está escrito isso no seu planejamento encarnatório. Provavelmente, você poderia ter dito assim, tá vendo, foi ótimo eu ter feito a escolha de ir ao de Olinda Amorim. Realmente foi, né? Mas por outras razões, não por eu estar aqui.
Mas foi ótima a reação, a decisão de eu ter ido ao Deolindo Amorim hoje, porque ali eu desenvolvi paciência. Tive que ouvir aquele cara falando no meu ouvido 41 hora. Meu Deus! Está vendo como foi bom? Não, não é por isso. Porque não é isso que está escrito lá no seu planejamento encarnatório. Vamos imaginar que vocês hoje tivessem decidido ir para um restaurante. Provavelmente, o espírito lá ia intuir vocês para ir para aquele restaurante que o garçom demora horrores, que a comida não chega nunca, que a conta vem errada, que tem uma fila danada para entrar, para você também desenvolver a mesma paciência que você está desenvolvendo aqui me ouvindo, né? Então está escrito, é o gênero de provas. Não está escrito exatamente como essa prova vai acontecer. Por isso, a gente não pode, na minha visão, entrar nessa questão do fatalismo. Tem que ser assim, assim será. Depende de mim. A forma que eu vou desenvolver paciência vai ser decidida. Bom, se eu decido ir para o centro espírita, ou se eu decido ir para o restaurante. De alguma forma eu vou exercitar minha paciência, porque está programado que eu preciso de uma prova para aquilo. Eu preciso passar por situações que me façam desenvolver a paciência, né? Então, por isso me atrai tanto essa coisa do conhecimento do futuro, porque ela pode ser uma das questões que nos anula o trabalho do presente. E esse trabalho do presente é um dos grandes chamados da doutrina espírita. A doutrina espírita nos convida a olhar para o agora e colocar nossas mãos à disposição do Cristo, a nossa mente à disposição do Evangelho, para que nós sejamos os novos apóstolos, para que nós sejamos essas pessoas que vão defender a moral do Cristo, mesmo em uma sociedade complicada do jeito que nós estamos vivendo hoje, e que nós nem podemos chamar de uma sociedade complicada quando nós comparamos essa sociedade àquela em que Jesus viveu. Jesus vivia numa sociedade muito mais hostil que a nossa, gente. Jesus vivia numa sociedade em que você saía de um ponto até outro, e no meio da estrada você podia ser atacado, agredido, aí tinha que ser levado lá para uma pensão pelo bom samaritano e tal. Era esse o mundo de Jesus, em que se apedrejavam pessoas, gente. Hoje, graças a Deus, a gente vive no Rio de Janeiro, né? Não tem... Tá. Vamos voltar aqui para o Livro dos Espíritos. Mas, enfim, a gente não pode, de qualquer maneira, a gente não pode achar que o mundo hoje é pior do que era na época de Jesus. A sociedade hoje em dia, a gente vê aí tantas guerras, a gente conta nos dedos quantas guerras estão aí hoje. Sendo que no passado era prática, você tinha que dominar o povo vizinho para conquistar mais território, para se desenvolver economicamente, para sobreviver, para... Então, antes era prática. Hoje é exceção, hoje é escândalo na sociedade. Então, não dá para dizer que hoje está pior. Essa conversa do pessimista não se sustenta pelos fatos, tá? E o que a gente vê muito é essa problemática do futuro para nós como sendo algo que já está meio que ali definido mesmo, né? Já é a nossa própria questão das provas e expiações pelas quais nós precisamos passar. Então, deixa do jeito que está, vamos lá, vamos vivendo a vida e tudo bem. Mas não está tudo bem. Porque isso faz com que nós anulemos muitas vezes os nossos esforços, acreditando falsamente que tudo já esteja fadado a acontecer de uma certa forma. Evidentemente que há coisas que todos nós, vamos precisar passar. Mas mesmo essas coisas que nós vamos precisar passar estão sujeitas ao nosso livre-arbítrio de agir em nome do Evangelho ou não. Falar de evangelho hoje em dia parece uma conversa meio chata, né? Aquela conversa do religioso, lá vem ele com Jesus, com o evangelho e tal. Mas o que a doutrina espírita tem tentado propor é justamente tirar essas palavras dos livros que ficam nas empoeiradas estantes das nossas mentes e trazê-las para a ação do dia a dia, provar para todos nós que essas palavras que Jesus nos disse e muito mais do que as palavras, a forma como ele agiu, funcionam na atualidade para que nós alcancemos felicidade, para que nós possamos superar provas e expiações de uma forma muito mais plena e muito mais suave do que se nós simplesmente deixássemos as coisas correr ao léu, correr como se elas não tivessem nenhum controle de nós mesmos.
Então, a doutrina espírita tem um pouco essa, tem demais essa característica, né? É uma palavra que eu não gosto muito não, gente, mas é a característica do empoderamento de cada um de nós. A palavra virou muito batida atualmente, né? Muito chata até, mas é meio que assim, a doutrina espírita tenta nos empoderar, e nós estamos correndo disso, né? Então, porque somos espíritos ainda em provas e expiações e temos medo de tomar decisões. Natural. Mas é importante a gente começar a perceber a importância, a relevância que nós temos na nossa própria jornada, no controle daquilo que vai acontecer no nosso futuro, na construção desse futuro. Isso é fundamental, porque, caso contrário, a gente vai ficar sempre nessa situação de esperar o que Deus quiser, de fazer da forma que Deus programou. Quando Deus nos programou fortes, conscientes e mesmo que nas nossas deficiências, com as necessidades e possibilidades de operarmos nas nossas vidas, de fazermos o trabalho que nós precisamos fazer. Tudo com base no Evangelho, com base no amor. Tudo feito com amor. E o que é feito com amor certamente resultará em felicidade para nós, ainda que nós não percebamos isso neste momento. Ainda que nós achemos que, nossa, eu fiz pelo amor e acabou não dando certo, deu. A gente não tem o resultado ainda agora disso que foi o que o amor fez para nós. Mas a gente, na continuidade das nossas encarnações sucessivas e até mesmo nos momentos de balanço espiritual, quando estivermos na erraticidade, vamos entender a importância de tudo que é feito com amor e como isso vai retornar para nós em termos de conquistas enquanto espíritos imortais. É fundamental olhar o Evangelho não mais como uma teoria para a gente se recarregar nas nossas energias aos sábados à noite. Não é somente esse o papel da Casa Espírita de Olinda Amorim, não é esse o papel do Espiritismo nas nossas vidas, né? A Casa de Cultura Espírita de Olinda Amorim abre esse espaço aqui para que a gente possa entender o Evangelho como algo prático nas nossas vidas. É complicado. Se não fosse complicado, a gente não precisaria dedicar esse tempo que nós estamos dedicando e todos os sábados que essa casa se dedica a mostrar isso para a gente, a discutir isso com a gente. Se fosse algo fácil, a gente estaria fazendo algo muito mais interessante do lado de fora dessa casa no momento. Mas o nosso coração nos traz até aqui porque sente a importância de nós entendermos o Evangelho não mais como uma teoria religiosa, chata, inalcançável, só para Jesus, só para os elevados e tal, mas como sendo algo para nós, que nós podemos usar para construir, que nós podemos usar para sermos felizes, porque nada nos deixa mais feliz do que a promoção de bem numa vida, de que fazer alguma coisa que possa trazer auxílio, amparo a alguém. Muito mais felicidade nós teremos com isso do que quando adquirirmos uma coisa que nós queiramos muito no mundo material. Isso nos dará uma alegria passageira, mas a felicidade mesmo, aquela arraigada em nós, virá através dessas questões de relações com seres humanos. Isso é a vida, né? A vida material é passageira, a vida do espírito é eterna. Então, a gente só queria até... esse relógio aqui da casa continua obsidiado, né? Complicado, gente. É complicado porque eu comecei a falar 10 minutos, já passaram 50. Mas, tudo bem. É o espírito que fica ali apertando aquele botãozinho lá do relógio. Mas, de qualquer forma, já me encaminhando aqui para o que eu preciso terminar, né? A mensagem que essa questão aqui do conhecimento do futuro traz para mim é essa, né? De a gente repensar como é que a gente lida com o futuro. Será que é importante mesmo nós sabermos como é o nosso futuro, como está escrito o nosso futuro, se é que ele está escrito? Né? Será que é importante a gente ter aí uma... Eu não estou assim, por favor, não entendo que eu estou condenando quem lê futuro, cartas, tarô, búzios. Gente, cada um atua no seu campo. Eu tenho o maior, profundo respeito por todas essas pessoas que fazem isso. Estou discutindo o nosso papel. Nosso papel, não é o papel de quem lê futuro, quem lê sorte, de quem não estou discutindo isso não. Estou discutindo o nosso papel de querer saber futuro. Ou de querer saber futuro porque achamos que o futuro está determinado de uma forma inescapável. De uma forma
absolutamente definida e imutável, né? Sem que nós entendamos ou procuremos refletir sobre o nosso papel nessa construção, achando simplesmente que já está tudo lá, então a gente não precisa se esforçar muito, seja o que Deus quiser. Frase perigosa para mim, seja o que Deus quiser. Então, é entender essa frase, o que ela significa para nós e talvez ressignificá-la para nós. Eu estou fazendo, vou fazer sempre o meu melhor, e aí sim, deixo nas mãos de Deus o resultado, mas a obra precisa ser minha. O resultado eu sei que vai ser de Deus, mas eu não posso largar a mão da obra. Eu não posso largar a mão do meu desenvolvimento enquanto ser humano. Eu não posso abdicar da oportunidade que eu estou tendo diariamente de fazer coisas boas para mim e para os outros ao meu redor, enquanto seres imortais. Eu não posso abrir mão desses minutos, segundos, e dias, e semanas, e meses, e anos que estão sendo dados a mim na Terra, em troca de situações discutíveis, em troca de situações que vão ser questionáveis no futuro, em relação à utilidade que elas tiveram. Então, quando esse futuro da espiral, lá do começo da nossa conversa, se apresentar diante de nós, nós poderemos ter a consciência de que estaremos felizes, porque nós teremos trabalhado um pouquinho nos anéis anteriores da espiral para fazer com que aquele anel adiante fosse um anel de felicidade para todos nós. É uma mudança de pensamento na minha visão, tá? São 4, eu disse para vocês, são 4 perguntinhas aqui que a gente vai estudar, muito pequenas, e as respostas também são muito objetivas, só que elas, para mim, provocaram todo esse turbilhão de pensamentos, e eu queria só dividir com vocês para vocês verem se é interessante refletir também sobre isso, ver se é importante pensar sobre essas questões, e se for, que bom, que a gente consiga encontrar esse equilíbrio para que nós entendamos que Deus nos dá, sim, muito poder para que nós hajamos na nossa vida. É claro que a gente vai também, por tabela, né, por exemplificação, acima de tudo, agir na vida do próximo, mas que a gente tem uma obrigação muito grande de agir na nossa vida. E a gente tem esse poder, a gente tem essa capacidade e essa força que a gente muitas vezes não acredita que tem. A gente acha que está tudo na mão de Deus e pronto. Sim, Ele está com o controle, né? Eu costumo dizer que, eu geralmente brinco com as pessoas dizendo, o pessoal espírita gosta de falar, Deus está no leme, né? Eu falo, gente, Deus está no Leme, Copacabana, Nova Iguaçu, Petrópolis, Teresópolis, em todos os lugares. Mas a gente está muito, muito ligado a esse leme também, muito coordenado com esse leme. Tá vendo? Vem aqui falar sério, o pessoal fica rindo. Mas, enfim, a gente está muito ligado nesse leme também. A gente está muito conectado nessa direção ali, meio que de copiloto mesmo, né? Muitas vezes Deus vai falar assim, vai para lá, e a gente vai tomar a decisão deliberada de, não, eu vou para cá. É uma escolha, a gente tem esse direito também. Que de alguma forma isso sirva para a gente refletir, para a gente pensar na nossa vida e ser feliz, porque o objetivo da doutrina é trazer para nós felicidade, não peso, não responsabilidade, sim, mas com leveza, com felicidade. Obrigado mais uma vez, me despeço, mas não sem antes agradecer ao espaço que a Casa de Cultura de Olinda Amorim, Casa de Cultura Espírita de Olinda Amorim oferece para nós aqui, para a gente poder debater essas questões e desejando a todos uma ótima noite e um ótimo fim de semana. Obrigado, graças a Deus. Ok, amigos. Breno, muito obrigado aí pelas reflexões, né? Estava pensando também, Breno, assim, de quando é que a gente deixa de ser observador do universo, né, para ser um agente de transformação do universo, né? Como é que a gente dá essa virada de chave, né? Em tudo, né? O Breno trouxe assim para um aspecto muito individual, mas eu também fico vendo, Breno, muito nessa visão de mundo de regeneração, né, que a gente fica também imaginando que também vem pelo Mercado Livre, como você falou, né, que a gente vai pegar, vão embalar para a gente o mundo de regeneração, né? E é difícil a gente se enxergar como nós é que vamos gerar o mundo de regeneração, né? Uma visão diferente, você passa a ser um agente de transformação. Então,
A gente para de reclamar da sociedade como ela é e pensa no que eu vou fazer para modificar isso, porque está nas minhas mãos, né? Não está nas mãos dos outros, não virá pelo Mercado Livre. Né? Achei que foi muito legal essa reflexão ali do Breno, né? Para a gente trazer sempre a solução para a gente. O que nós vamos fazer para solucionar os problemas que nós estamos vendo. Muito bom, Breno. Muito obrigado aí mais uma vez, né? Sempre um prazer aí te ouvir. E nós temos aí alguns avisos para dar, né? Primeiro deles, né, Márcia separou aqui para mim os avisos. Um deles é o lançamento aí da agenda, né, agenda de 2025, né, já estamos aí com a agenda, aqueles que desejarem adquirir, já recebemos aí as agendas Jesus no Dia a Dia, né, 2025, né, para aqueles que gostam de agenda. Temos também anúncio da palestra, então, da AME, né, da Associação Médico Espírita, aqui de Teresópolis, né? São sempre transmissões, né, nos domingos às 10 horas, né, o último domingo do mês, transmissão no Facebook da AME e no YouTube da AME Teresópolis. Né? E nós teremos o Cláudio Conte, né, que tem feito tantos estudos aqui também, sobre o tema mediunidade e espiritualidade no dia 28 de julho. Então, 28 de julho, às 10 horas, Facebook da AME Teresópolis, YouTube da AME Teresópolis, para assistir o Cláudio Conte, tema mediunidade e espiritualidade. Mais um anúncio é com relação a momentos com Jesus. Então estamos já chegando próximo da nossa jornada de estudos espíritas do Evangelho, né, que nós fazemos então anualmente. E vamos fazer esse ano no dia 15 de setembro, né? Então temos aqui alguns expositores aqui da nossa jornada, né? Dentre eles o Breno, né? Breno é um dos expositores aqui da nossa jornada, somos colegas, né, de longa data de estudo aí do Evangelho, né? E nós teremos dois temas, então, o primeiro tema na parte da manhã é E Jesus Chorou. Então Jesus chora 3 vezes no Evangelho, nós vamos estudar cada passagem dele. E no tema da tarde é Maria escolheu a boa parte, os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Né? Isso ocorrerá no dia 15 de setembro e ocorrerá então das 8h30 às 17h10. Nós vamos abrir as inscrições no dia 1º de agosto, se Deus quiser. E no início então de agosto nós vamos dar aí as orientações para a inscrição. Nós faremos esse evento, tem uma taxa, né, de inscrição de R$15, né, também isso já foi definido aí, né, na nossa coordenação, né, para cobrir os custos. Nós não vamos fazer na Casa Espírita, né, nós vamos fazer esse evento aqui em Teresópolis, no campus, né, da Quinta do Paraíso, né, lá em Vale do Paraíso, campus da Unifeso. Então vai ser um local novo ali para a gente, né? E onde nós juntamos aí todas as casas de Teresópolis. E ele ocorre não só em Teresópolis, né? Ocorre também em 3 outros polos, né? No Campo Grande, Jacarepaguá e Vila Isabel. Vila Isabel, onde estará o Breno. Ele não sabe disso não, mas ele estará em Vila Isabel, então, Breno. Parabéns, estará em Vila Isabel. A Sociedade Espírita Jorge, né? Que o pessoal adora o Breno lá. Queria o Antônio também. Antônio, por favor. Boa noite, gente. Tudo bom? A Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim vai abrir o curso de passe do ano de 2024. Tá? Vai acontecer dia 17 de agosto. Tá? É um sábado, né? E ali na secretaria com a Anelisa tem uma folhinha onde é só colocar o nome, tá? E o celular. Como que a gente vai entrar em contato com vocês? Eu vou criar uma lista de distribuição onde eu vou reforçar a questão do dia, o horário direitinho para vocês, tá bom? Então, só procurar ali a Anelisa, já está ali o formulário direitinho, tá bom? Obrigado, gente. 17 de agosto, tá bom? Vai ser um sábado à tarde.
Isso, deve ser de 16 a... Carlos Alberto vai fazer, deve ser entre 15 e 18 horas, tá? Tá bom? Mas vai ser um sábado, bota na agenda, quem quiser. Um abraço, gente. Obrigado, Mauro. Que agradeço aí. E, mais uma vez, né, às vezes as pessoas ficam querendo saber, né? O Breno também tocou nesse assunto hoje, né? O que eu faço, né, na casa espírita, de vir na casa espírita, o que a gente pode fazer na casa espírita, né? E acho que uma boa porta de entrada é exatamente o curso de passes, né? Não requer nenhum pré-requisito, né? Senão a boa vontade, né, para ser passista. E aí no curso nós vamos conversar sobre o que são os requisitos básicos necessários, né? Também sobre a aplicação de passe, como aplicar o passe, né, na casa espírita, mas o principal para a gente é como ser passista, né? O que podemos fazer para ser passista. Então, aqueles que quiserem se engajar, né, nos trabalhos espíritas, esse é um bom momento ali para a gente. Nossa casa tem 5 reuniões públicas, né? E a gente, com isso, a gente distribui as pessoas, né, sobre essas 5 reuniões, fora as reuniões mediúnicas que a gente tem, que também usa passista, fora os trabalhos assistenciais que a gente tem, né, que a gente tem 3 trabalhos assistenciais que também utiliza passista. Então, ser passista é uma ótima porta de entrada aí na casa espírita ali. Bom, acho que já dei todos os avisos, né? Assim, exceto um. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Temos ali o nosso amigo Roberto, né, Roberto? Seja muito bem-vindo aí à casa, é um prazer recebê-lo. E também desejando ali alguma informação sobre a casa, estamos sempre aí à disposição aí para ajudar, ok? E mais alguém, pessoal? Ali, Márcia, só o Roberto, então. Ok, amigos, vamos então encerrar essa primeira parte para a gente poder passar para o trabalho de passes, né? Líria, você quer fazer a nossa prece de encerramento, Líria? Por favor. Soldado no quartel que é trabalho, Líria. Então vamos nós aí. Então, meus amigos, vamos nos conectar com Jesus nesse momento de encerramento dessa reunião que tanto nos esclareceu, que nos orienta na nossa responsabilidade sobre a nossa trajetória nessa encarnação para a preparação desse futuro que há de vir, nos levando à felicidade. Pois Deus deseja isso a todos nós. A felicidade é certa, mas chegaremos a ela no nosso tempo, do nosso jeito, quando quisermos. E agradecemos essas vibrações positivas de ânimo, de coragem, para fazermos melhores escolhas, sempre sob a orientação do Evangelho, essa doutrina que tanto nos ilumina e nos orienta, para que façamos boas escolhas. E sob suas bênçãos, Jesus, possamos encerrar essa noite e essas reflexões. Muito obrigada. Que assim